Boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme Fiuza, sou do Rio de Janeiro, sou engenheiro de segurança. Como eu conheci o Wagner? Eu conheci o Wagner pelo Instagram, na verdade, pesquisando sobre perícia, procurando alguma oportunidade de me encaixar nesse mercado de perícia. Achei o Expert em Perícia, achei super interessante. Era alguma coisa que eu estava buscando e assim ele se encaixou muito bem, né? Que é poder ter uma renda extra atual, que esse é o meu foco atual. Aí eu vou contar o porquê. Eu trabalho como CLT, como engenheiro de segurança numa empresa. Já trabalho lá há 5 anos, agora fiz 5 anos. E eu sempre tive dificuldade, né? Por direito de segurança, acho que todo mundo sabe, fala muito pouco de perícia. Eu lembro que quando eu me formei, tive uma aula com o professor, que ele falou um pouquinho de perícia, de salubridade e periculosidade, muito porque ele era perito. Assim que eu saí da engenharia de segurança, eu fiz logo um curso de perícia logo depois, mas que não fui pra frente. E aí o expert de perícia apareceu na minha vida para poder me facilitar. Eu vou contar um pouco por quê. Nessa empresa que eu trabalho são 2 engenheiros de segurança, e aí eles cuidam tanto da matriz da empresa quanto das filiais. E as filiais estão espalhadas pelos estados. Então, quando eu entrei na empresa, foi a primeira vez que eu tive contato com uma perícia. E aí, cru, do jeito que sempre foi, a gente foi aprendendo, não sabia onde tinha material para poder me ajudar a me desenvolver. Então, eu digo que simplesmente participava das perícias. Não sabia muito bem como me comportar, ficava introvertido na frente dos peritos, e a maioria das vezes que chegava um laudo que era quase sempre contra, eu falava que não tinha jeito de impugnar. Eu ia o corpo de engenharia em si. Então a partir do curso começou a fazer uma baita diferença, porque eu consegui me aprofundar tecnicamente, ensino fato, né? Fato técnico realmente das normas. O Wagner ele faz com que você observe mais, e a partir dessa observação maior você consegue ter mais subsídios, vamos dizer assim, para poder ter mais atenção na perícia, conseguir estudar meios de você poder impugnar, né? Você consegue. Hoje em dia eu falo que eu tenho uma cabeça totalmente diferente. Eu acompanhei uma perícia essa semana como assistente técnico da empresa, e essa perícia eu já senti assim uma diferença assim gigantesca de como era antes. Eu consegui parar e me comparar como era no início e como era agora, e eu já saí da perícia com teses, com ideias de como é que ele poderia caracterizar, e aí já pensando, se ele caracterizar de repente dessa maneira ele vai se encrancar, porque eu tenho como impugnar. Então foi uma mudança assim que não tem como medir. E aí o que aconteceu comigo depois do curso? Como é que eu consegui aplicar isso no dia a dia? Já contei um pouquinho como era antes, agora eu vou contar como é que é a realidade atual. Além da parte técnica, como eu falei, hoje em dia eu preparo todos os quesitos. Então, antigamente, como é que era feito? Era feito pelos advogados, então era um copia e cola. Depois que eu comecei a pegar essa responsabilidade, eu chamei essa responsabilidade na verdade, né? Eu perguntei, como é que vocês fazem os quesitos? Eu quero ver. Aí eu vi lá que era tipo um copia e cola da advogada, ela tinha umas perguntas básicas, e meio que independente do que foi. Salubridade, ela já, Ctrl-C, Ctrl-V. Periculosidade, Ctrl-C, Ctrl-V. E aí, hoje em dia, todo o processo, ele é estudado antecipadamente, a documentação toda é enviada para a gente, para os engenheiros, né? Na verdade acaba ficando minha responsabilidade para poder fazer essa análise, e depois dessa análise eu digo qual é a chance da empresa, né, dela poder ter sucesso ou não na perícia, e falo quais são os riscos. Indo para a perícia, a gente achando que dá para a perícia,
eu faço os quesitos, eu sempre faço todos os quesitos passam por mim. Aí nós adotamos algumas coisas diferentes. Quais foram as coisas diferentes? Como eu falei, eu fico aqui no Rio de Janeiro, nós temos filiais. Então, quem são os assistentes técnicos fora da empresa? Eu continuo gerenciando os processos, mas os técnicos, ou algum lugar que não tenha técnico, alguma pessoa responsável, a gente adotou uma reunião pré-pericial. Então, isso foi depois do Expert em Perícia. A partir daí, a gente consegue já chegar na perícia, né, orientado do que a gente tem que prestar mais atenção, o que a gente tem que falar, quais são as nossas teses, o que a gente já pode perguntar especificamente, né, para o reclamante para poder chamar a atenção do perito. Então a gente tem já uma tática de como atuar nas perícias. Então isso acabou trazendo um resultado muito bom para a empresa. Eu não tinha parado para pensar. Nós vimos, assim, de uma maneira geral, que a gente teve ganhos, né, tem as anotações, mas quando vem os laudos, as advogadas mandam para a gente da engenharia, e quando o laudo é favorável, a gente comemora, tem comemorado bastante. E essa semana eu parei um pouco para poder ver como é que está sendo o resultado da empresa em 2023. E aí eu fiz uns cálculos e a gente já economizou R$217 mil para a empresa, com os laudos de insalubridade e periculosidade. Isso sem contar os laudos que já vieram, tem impugnação, e aí agora a gente mudou o processo, a advogada vai posicionando a gente em todo, né? Quando tiver sentença, vai posicionar qual foi a decisão do juiz, para a gente poder ver o que a gente pode melhorar ou o que a gente pode continuar fazendo que deu certo. Então foi uma coisa super positiva que mudou bastante. Quais são os nossos planos daqui para frente, né? Eu ganhei visibilidade na empresa, com certeza. Então, quando fala de perícia na empresa, fala em Guilherme. E aí, às vezes eu não estou fora da empresa, estou fazendo alguma outra coisa frente à segurança que não é de perícia, e aí o negócio fica meio que travado. Então, tem uma coisa boa, mas a responsabilidade já continua comigo. Então, isso foi bom, claro, trouxe uma visibilidade para mim, e aí todo mundo já me vê como se fosse realmente um perito dentro da empresa. Então, isso foi muito bom para mim. O ganho técnico, inclusive, já foi notado por todo mundo e elogiado. As impugnações, todas as impugnações sou eu que faço também agora a partir desse ano, e as impugnações estão sendo cada vez melhores, e aí estão realmente sendo bem elogiadas, as estratégias as advogadas estão super felizes. Que mais que nós fizemos? Com essa mudança que teve depois do curso, eu fiz o curso do Wagner esse ano, nós criamos um mini treinamento já para todos os técnicos. Então eu fiz um mini treinamento de assistência técnica para eles, básico, né, mostrando como é que é a perícia, quais são as fases da perícia, o que eu faço por aqui que eles não visualizam, o que a gente pensa, né, da perícia, como a gente pensa quando é insalubridade, periculosidade. Um treinamento tem por volta de 1 hora, que ele vai ser aprimorado, e a tendência é ele se transformar numa formação realmente para frente. Então esse é um projeto. Algumas coisas que, quando a gente começou a falar sobre perícia, a gente viu que os resultados foram bons e vimos coisas que a gente poderia melhorar. Então a empresa já está pensando em fazer também um controle mais rigoroso dos EPIs, e aí, como sugestão, por causa da experiência, a gente sugeriu adotar um software que eles possam fazer tudo digitalmente, os registros de EPI, os controles, que isso vai melhorar bastante alguns resultados que não estão sendo bons por causa a empresa é muito disseminada, assim, então tem vários contratos, os contratos menores, maiores, então às vezes é difícil fazer esse registro a empresa fornece EPI, mas às vezes não tem registro, então isso acaba dificultando um pouco a gente na hora de dar as respostas. Então acho que é isso, espero que quem é CLT, quem estava de repente sendo um passageiro da perícia, como falam, possa usar isso como uma coisa boa, uma experiência boa de alguém realmente que vivenciou isso, está vivenciando e faz a diferença. O Expert de Perícia é bom, o conteúdo é excelente e eu não tenho uma vírgula para falar. Eu ainda estou fazendo o curso, ainda não foi liberado tudo, mas tudo que eu assisti até agora me ajudou bastante. Então eu posso dizer que é comprovado e realmente mudou a minha vida dentro da empresa e vai continuar mudando, né, daqui para frente, porque a ideia de não ser só assistente técnico dentro da empresa, como CLT,
mas também ser fora. Já tenho os projetos, já montei a apresentação, folder, já tenho e-mail profissional, já tenho página, e aí agora é começar a fazer a divulgação e trabalhar para frente, isso cada vez crescer mais e se tornar realmente a minha fonte de renda. Então, muito obrigado aí por todos e que isso ajude outras pessoas aí, com vocês no futuro. Um abraço.